Olá, ouvinte! Olá, telespectador da Rádio e TV Universitária. É uma satisfação enorme estar com você agora neste momento para iniciar o nosso primeiro programa Saúde Digital UFRR, uma parceria entre o Centro de Ciências da Saúde da UFRR e a Rádio e TV Universitária. Esse programa será exibido não só na rádio, mas também na TV Universitária e inclusive as suas redes sociais. Eu me chamo Gleuber, sou professor do curso de Medicina da UFRR e a cada dia que passa, nós vamos receber aqui em nossos estúdios convidados para falar dessa temática sobre saúde, especialmente no âmbito digital. Hoje, nada melhor do que chamar o idealizador desse programa, o professor Dr. Júlio César Fraulob, que é o coordenador do Núcleo de Telesaúde, do programa PET Saúde e também diretor do Centro de Ciências da Saúde, que é um dos idealizadores da execução desse programa. Então, nós recebemos aqui em nossos estúdios o professor Dr. Júlio César Fraulob. Muito obrigado pela sua presença, Júlio. Muito obrigado pelo convite, Gleuber. Fico extremamente grato por estar aqui. A ideia é que esse programa traga informações vinculadas à saúde de uma forma fácil, de uma forma compreensível, para que possa informar o máximo possível a nossa população. Então, semanalmente, traremos aqui profissionais da saúde para informar a população sobre os mais diversos temas possíveis que possam contribuir com a melhor qualidade de vida, com escolhas assertivas, que vão impactar positivamente no âmbito da saúde dessa nossa população. Hoje, como nós recebemos o Dr. Júlio, para a gente conhecer quem é esse profissional, Júlio, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores, por favor. Olá, Gleuber. Muito obrigado. Eu sou o professor Júlio, como ele já apresentou. Sou professor do curso de Medicina. Estou na universidade desde 2017 e durante um período de tempo nós fomos convidados pela reitoria para formar o Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal de Roraima. É interessante ressaltar que esta é uma atividade nova dentro no âmbito do Estado, mas que de fato traz um papel extremamente importante para a saúde. Eu sou professor, doutor, pesquisador e tenho entrado dentro da seara da saúde digital, da transformação, das inovações tecnológicas, e eu acredito que tudo isso tem muito a corroborar e a fortalecer a população. Bom, já que você tocou nessa tecla sobre o núcleo de telesaúde, explica para a gente o que é um núcleo de telesaúde para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, e como é que ele funciona, quais são as suas atividades, o que ele gira em torno aí de fazer. O Núcleo de Telesaúde é um serviço de oferta de saúde onde é possível, conectado, é importante destacar que ele é vinculado ao Ministério da Saúde também, então ele faz parte da rede de atenção à saúde e ele vem oferecer alguns tipos de serviço. O nosso núcleo ele tem um foco na teleeducação, onde nós podemos proporcionar, oferecer serviços de educação para os profissionais de saúde do estado de Roraima. Nós também oferecemos a teleconsultoria, nós oferecemos o telediagnóstico e a teleinterconsulta. Todas essas são ferramentas de oferta de saúde que têm a finalidade de alcançar a população lá com serviços mais especializados. Bom, assim, em poucas palavras, a gente pode falar então que seria uma combinação de uma tecnologia com serviços de saúde que possam ser oferecidos de uma forma não presencial, na maioria das vezes, né? Então, com o auxílio de internet, de equipamentos aí tecnológicos, eu posso fazer algum atendimento, por exemplo, à população, porque às vezes você fala assim, teleinterconsulta, e para quem não ouviu, talvez não saiba muito bem o que é. É exatamente isso. A ideia é que o futuro está através das tecnologias. E o que nós viemos a fazer? A aproximação da população através dos serviços especializados, que seriam basicamente ofertas de médicos especialistas, da capacidade, então, de atender populações que estão remotamente afastadas. Imagina populações que moram no Iramutã ou mesmo dentro da floresta, através como os povos indígenas. Essas populações muitas vezes ficam desassistidas de especialistas. E o papel do núcleo é justamente conectar essas pessoas através das tecnologias. Então, dessa forma, nós podemos fazer com que um profissional da saúde que não seja especialista venha
através de uma teleinterconsulta, se conectar com um profissional especialista na capital e retirar uma dúvida sobre uma situação específica de um paciente. Tudo isso em prol da melhor oferta de saúde à população. Você começou falando que esse conceito de telesaúde, pelo menos aqui no estado, é mais recente, mais jovem, mais novo. E aí, pensando no telesaúde da UFRR, o que o telesaúde fez até o momento, apesar de que você mencionou, né, é um núcleo novo, o que foi concretamente realizado até o momento, que você pode nos falar? Bom, o nosso núcleo, de fato, ele foi inaugurado em novembro de 2023, através de uma oferta do Ministério da Saúde, com apoio da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, onde, através do fomento que eles ofereceram, nós pudemos estruturar esse núcleo. E até então nós temos algumas especialidades que são ofertadas, a exemplo, infectologia, pediatria, já oferecemos ginecologia também e obstetrícia para a população. E o que nós fazemos além disso? As ofertas de telediagnóstico. Então, imagina que temos a possibilidade de fazermos ações em algumas áreas mais remotas, como recentemente aconteceu com o Ministério da Saúde, onde nós oferecemos uma ação onde quase mais de 50 pessoas puderam realizar retinografias, que é um procedimento extremamente especializado, e com 72 horas poderão receber seus laudos, assim como é possível fazer um eletrocardiograma e, de acordo com a situação de risco desse paciente, esse paciente ele pode receber esse laudo em até 8 minutos, dependendo da gravidade do paciente. Então, de fato, o que nós temos? Nós temos diversas ações que têm a finalidade de conectar a população, e todas elas envolvem a oferta de serviços especializados médicos. Ô Júlio, a gente comentou aqui no começo que você também coordena um outro programa além do Telesaúde, chamado PET Saúde. Explica para os nossos ouvintes o que seria esse outro programa que você coordena, que seria o PET Saúde. O PET Saúde é um programa do Ministério da Saúde, onde ele envolve tanto a Secretaria de Informação e Saúde Digital quanto a Secretaria de Gestão, Ensino e Trabalho, que é a CGTES. É um programa que visa basicamente a formação de novos profissionais e principalmente a divulgação e o processo de transformação digital no SUS. Então, a ideia é formar profissionais capacitados ao uso das novas tecnologias e, desta forma, permitir que, quando capacitados, tanto alunos quanto profissionais que já trabalham na rede, esses, de alguma forma, desenvolvam com mais afinco suas atividades e também sejam futuros promotores de ação de saúde digital. Perfeito. Eu sei, né, porque faço parte também desse programa, que existem vários PETs aí em todo o âmbito nacional, ou seja, por todo o Brasil. Especificamente do nosso PET Saúde aqui da UFRR, quais são as metas, quais são os objetivos, sendo mais específico? Eu sei que você já falou assim, né, sobre tornar mais tecnológico, mas pensando em algo mais pontual, o que você consegue nos falar que é a proposta do nosso programa aqui? Bom, o PET Saúde Digital ele tem diversas ações voltadas. A primeira de tudo é basicamente a formação de profissionais capacitados em competências de saúde digital. Além disso, nós temos a visão de promover, a formação principal é desenvolver competências desses profissionais para o uso das novas tecnologias com a finalidade de garantir acesso à saúde e melhor serviços prestados à população. Também tem a finalidade de promover essa integração entre o ensino, o serviço e a comunidade. Fazer essa união é extremamente importante. Isso só é possível através das tecnologias. Também uma das finalidades é tentar fazer um diagnóstico, né, de maturidade digital no âmbito do estado de Roraima, principalmente voltado aos municípios e aos DCEIs, tanto DCEI Leste quanto DCEI Yanomami e Equana. Você tocou numa tecla importante aí que você falou que esses programas são apoiados pelo Ministério da Saúde, né, uma parceria entre várias entidades, várias instituições, falou da XETEX e tudo mais. Qual que é o amparo legal desses programas? Por exemplo, eu estou pensando aqui no Telesaúde, você falou que, por exemplo, poderia fazer um ECG.
esse ECG, esse eletrocardiograma, ele tem a mesma validade do que um outro que não é por plataformas digitais, vamos dizer assim? Explica pra gente, por favor. Sim, existem as leis, né, as legislações brasileiras que falam justamente que autorizam o uso da telesaúde no Brasil. Dentre essas leis, nós temos a Lei 14.510 de 2022, que ela basicamente vai disciplinar a prática do serviço de telesaúde em todo o território nacional. Nós também temos o Marco da Saúde Digital, nós temos o Ministério da Saúde tem fomentado o Programa SUS Digital, que é basicamente todo o uso de novas tecnologias, de redes de serviço. Tudo isso é orientado e disciplinado, né, legislado e normatizado através do Ministério da Saúde. Então, quando nós falamos que é possível, sim, fazer um ECG e este ser laudado por um especialista em uma outra universidade na região sudeste do Brasil, isso é extremamente válido e é, inclusive, estimulado para que o façam, porque nós sabemos que existem vazios assistenciais de especialistas no Brasil. Nosso Brasil, de fato, é continental e nós não teríamos possibilidade de ter especialistas, cardiologistas, neurologistas, oftalmologistas distribuídos em todas essas áreas, em todos os rincões do Brasil. E uma das formas de oferecer isso são através das ofertas de serviço, através da saúde digital. Você falou durante a sua expressão aí sobre incorporar novas tecnologias, né? A gente entra naquele campo lá de inovações tecnológicas. Então, pensando aí no âmbito do telesaúde, que é algo mais amplo, né, do que o PET, propriamente dito, como é que o Núcleo tem feito para trabalhar nessa vertente aí de inserir, de colocar, de incorporar essas inovações tecnológicas aí, que é, inclusive, uma das propostas do Ministério aí? O Núcleo também ele vai entrar como uma unidade de inovação tecnológica. Então, nós temos um papel muito importante de desenvolver novas tecnologias. Bom, nós utilizamos uma plataforma que chama-se STT, o Sistema de Telemedicina e Telesaúde. Ele foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele, inclusive, é estimulado a ser utilizado pelo próprio Ministério da Saúde. Nós também desenvolvemos outras ferramentas tecnológicas. Por exemplo, nós conseguimos, através dos nossos dashboards, avaliar a produção de serviços quase que semanalmente atualizadas, de forma que a gente possa perceber quais são os principais agravos em determinadas regiões e assim promover ações de saúde voltadas à população. É importante destacar que o uso de novas tecnologias ela é extremamente fomentada e estimulada para que os profissionais de saúde já o façam. Atualmente, nós temos, por exemplo, a possibilidade de ter um estetoscópio digital, onde eu possa gravar esse som por um profissional de saúde e esse som ele pode ser transmitido e um outro profissional especialista numa outra área ela possa ouvir. Mas imagina que nós possamos, no futuro, através das inteligências artificiais, por exemplo, fazer um pré-laudo de eletrocardiogramas e com esses pré-laudos acelerar o processo diagnóstico, por exemplo, de um paciente com um infarto agudo do miocárdio e que seria, de certa forma, validado por um profissional presencial. É sensacional, né? Se a gente pensar no poder que essa tecnologia tem contribuído aí para o avanço em diagnóstico, em qualquer coisa vinculada à saúde, é sensacional. Acho que a gente só tem a crescer. E aí, Júlia, a gente já está chegando ao final. Pensando então nesse ponto de como as tecnologias, essas inovações tecnológicas podem contribuir aí, dá um exemplo para o nosso espectador, para o nosso ouvinte da rádio, de exemplos concretos que o próprio núcleo da UFR já vivenciou, vamos dizer assim, que mudou de alguma forma a vida das pessoas que foram atendidas. Dá um exemplo concreto, vamos dizer assim, de ações que foram feitas ou que foram descobertas, algum exame, alguma coisa assim, que trouxe benefício diretamente à nossa população aqui de Roraima, especificamente. Eu vou dar um exemplo bem diferente, né? Imagina que nós tivemos no interior do estado de Boa Vista uma criança que nasceu prematura e ao nascer prematura, ela nasceu também com baixo peso, ela desenvolveu um agravo respiratório e imediatamente esse profissional de saúde que acolheu essa criança lá, ele não sabia bem como manejar aquele caso.
o que ele fez? Ele fez uma solicitação de teleconsultoria. Claro que era um caso específico, esse paciente poderia ter sido removido de uma área como o Iramutã, muito distante, mas isso daí envolveria algumas horas de trânsito. Ele simplesmente escreveu e relatou o caso. Prontamente, um pediatra que atende os nossos serviços, ele olhou aquele caso e respondeu aquele caso falando como ele deveria conduzir aquele caso, qual era o manejo, quais seriam os principais cuidados. Essa criança, ela evitou um deslocamento de mais de 6 horas e de alguma forma, nós podemos dizer que essa criança foi resolvido o caso sem que houvesse o desconforto, o deslocamento do seu lar. Essa criança melhorou e isso tudo graças às inovações tecnológicas. A gente pode pensar que não são somente esse caso, nós temos outros casos onde uma pessoa, através de uma ação, um cidadão numa ação que nós tivemos, ele fez um eletrocardiograma e ali ele verificou que ele tinha uma obstrução de uma artéria muito importante e que já foi imediatamente encaminhado esse paciente para fazer um procedimento de cateterismo, onde ele poderia a qualquer momento sofrer um infarto agudo do miocárdio, poderia ter um infarto, poderia de fato ou morrer ou ficar com uma comorbidade muito importante. Então, através das tecnologias, por exemplo, também temos a retinografia, é possível você verificar e prevenir agravos, então evitar que esse paciente de alguma forma piore ou prevenir que aconteça alguma complicação de saúde no paciente. Sensacional, acho muito bacana, né, as oportunidades que essas tecnologias, essa inovação aí permitem oferecer aí para a nossa população. Claro, tem todo o benefício aí que a gente sabe que pode trazer, né, para a população, não só daqui, mas pensando no Brasil como um todo. Mas pensando, às vezes, no lado cultural, às vezes na mudança, eu imagino que tenhamos empecilhos, tenhamos dificuldades, né? E aí você, como gestor, como coordenador do programa Telesaúde, do programa Pet Saúde, o que você percebe por experiência prática mesmo, ou vislumbra assim, que são dificuldades, que são gargalos, vamos dizer assim, que possam dificultar aí esse acesso, essa expansão, vamos dizer assim, do programa como um todo? Bom, de fato, a dificuldade do uso de tecnologias e a própria ausência de tecnologias é um grande gargalo. Então, o Ministério da Saúde tem promovido a oferta de conectividade, principalmente nas regiões remotas. Se nós formos pensar no contexto da saúde indígena no estado de Roraima, nós temos 2 grandes DCs, que são basicamente os distritos sanitários indígenas, tanto o Leste quanto o Yanomami, e eles têm uma população gigantesca que fica isolada, fica afastada e remotamente distante, inclusive, de acesso à saúde. Através dessas tecnologias nós podemos conectar. Entretanto, o próprio gargalo da ausência de tecnologias, da ausência de conectividades ou de computadores nessas áreas, seria um fator limitante para o acesso à saúde. Então, de fato, o que o governo tem feito é promovido a aquisição desses equipamentos de saúde, da oferta de tecnologia, para que, então, a população possa ser melhor conectada e possa ter a garantia do acesso à saúde. É claro que também o próprio letramento digital do usuário e o letramento digital do profissional de saúde é um gargalo. Então, o que o nosso Pet Saúde ele visa a estimular? Que os nossos profissionais de saúde eles sejam melhor capacitados no uso das ferramentas de tecnologias digitais para que, quando melhor capacitados, possam oferecer também melhores serviços de saúde para a população. Esse é um dos papéis importantes do nosso Pet Saúde e a oferta de serviço é algo extremamente importante que tem também sido desenvolvida pelo nosso núcleo de telesaúde. Esses serviços eles acabam se interconectando, tanto o Pet Saúde quanto o telesaúde. O Pet Saúde visa aprimorar os profissionais de saúde e oferecer esse letramento digital, enquanto o Pet Saúde vem oferecer a solução tecnológica, a plataforma de conexão e de acesso a esse paciente, dessa população
a um profissional especialista. Então, o que a gente consegue perceber como gargalo de fato? Tanto a dificuldade de uso das ferramentas digitais pelos profissionais de saúde, quanto o acesso à tecnologia pelo profissional de saúde que vive em área remota. Muito bom. Júlio, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Eu sei que o papo tá bom aqui, dá para a gente conversar aqui basicamente o dia todo sobre saúde digital, essas informações. Eu acho que a sua fala elucidou muitas dúvidas aí que os nossos ouvintes têm sobre o que é o telesaúde, o pet saúde. E ninguém melhor do que o diretor aqui, o coordenador desses programas, tanto do Tele quanto do Pet Saúde, professor Dr. Júlio César. E eu agradeço aqui, Júlio, em rede, vamos dizer assim, pela sua boa vontade, pelo seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa extremamente atarefada, então, assim, agendar às vezes é difícil, né? Mas espero recebê-lo aqui em nossos estúdios brevemente aqui para contribuir mais. E eu tenho certeza que o potencial desses programas que você falou já está consolidado e a expansão é cada vez maior. Então, assim, eu sei o quanto você trabalha para que isso se torne cada vez mais robusto, né? Essa realidade de comunicar a saúde com tecnologias, com inovação tecnológica. Então, assim, eu queria te agradecer, né, pelo seu tempo e, novamente, espero você aqui em breve, tá? Cleuber, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que este é um momento muito importante. Eu tenho certeza também que outras pessoas muito qualificadas estarão aqui presentes, porque este é um momento em que nós podemos, de fato, trazer pessoas com experiências, com capacidade de também expressar um pouquinho da importância da saúde digital como oferta de serviços para a população. Fico grato em dizer também que o nosso Pet Saúde foi um Pet Saúde muito bem desenvolvido, né, e que tem o apoio de um grande número de professores. São praticamente 7 grupos de grupos tutoriais que a gente fala, né? Dentre esses 7, nós temos 14 professores aí envolvidos e, dentre eles, você que está aqui desenvolvendo essa atividade de podcast. E, com absoluta certeza, sem esses professores, sem todo esse apoio tecnológico, sem o apoio, por exemplo, também da Rede TV Universitária, que está aqui nos recebendo, seria impossível nós alcançarmos tantas pessoas no estado de Roraima. Fico grato pelo convite e na certeza de que sempre estaremos à disposição e almejamos sempre o trabalho em prol da população, com a melhor oferta de serviço, com a melhor oferta de educação e na garantia de que com o uso das tecnologias digitais, com certeza a população será melhor atendida. Muito obrigado, de coração. E assim a gente vai finalizando então o nosso primeiro episódio do Saúde Digital, um programa que é a parceria entre o Centro de Ciências da Saúde e a Rádio TV Universitária. Um grande abraço e até a próxima.